Vamos lá. Oh, hasta la vista, baby. Oh, cara, E aí? E aí, meu chefe, como é que você tá? Tudo bem? E contigo? Tô bem, graças a Deus, cara. Deixa eu me afastar um pouquinho, que a cabeça aqui é grande, rapaz. Pô, somos dois então aqui, né? Somos dois aqui. Caramba, rapaz. Bom, te escuto perfeitamente, você também me escuta perfeitamente aí? Perfeitamente bem. Então tá bom. Nando, da Band FM de São Paulo, para todo o Brasil. Obrigado aí pelo aceitar o nosso convite. Faz tempo que eu tô querendo fazer essa live contigo. E obrigado aí, cara. Pô, legal, legal. Eu, na verdade, tive a honra de conhecer o Adriano lá na Band, numa madrugada. A gente apresentou um programa, não sei nem se é bom a gente falar aqui. Pode falar, não tem problema. O programa que tem na madrugada na Band FM, é o Band Coruja. E o Adriano foi lá visitar a gente. E aí ele falava, 2 da manhã, ele falou, ó, vou embora umas 2h30. Aí passou 2h30, não, vou embora às 3. Resumindo, ele foi embora às 5 da manhã. Mais inteira que certas pessoas. Verdade, verdade. Eu confesso que eu tava meio que mais pra lá do que pra cá, né? O Adriano é meninão, Adriano meninão. Tô fazendo 40 esse ano, pô, para com isso, pô. Somos dois, quarentinha aqui, quarentinha. Olha que beleza, rapaz. Tempo passa. Tempo passa, cara. E quanto tempo já no rádio, Nando? Puta, cara, é difícil fazer essa conta, porque eu sou, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Eu sou Fernando César. Meu pai já vem de rádio, né? Eu sou filho de um cara aí que trabalha há muito tempo, é o Ciro César. Que eu já também conheci. Conheceu meu pai? Ele foi em Araraquara. Ele foi lá no meu antigo emprego. 2012. Ah, legal. Faz tempo já. Pô, faz tempo, E aí ele tem a Rádio Oficina, né? E, cara, na verdade eu nasci no rádio, né? O meu brinquedo era um estúdio de rádio, cara. Então, por exemplo, eu tenho 41 anos e quem é da minha geração não mexeu no estúdio de vinil, né? Que era com disco de vinil, com cartucheira e tal. Cara, eu tive a honra de, pelo menos, brincar, né? Eu, com 9, 10 anos, já sonhava em ser locutor. E a Rádio Oficina, né? Na época tinha lá os seus estúdios para que os alunos fizessem a simulação, né, do rádio, tal, estágio, né, estágio prático e tudo mais. Quando a Rádio Oficina fechava, ou quando não tinha aula no período da tarde, eu pedia para as pessoas ligarem os estúdios, eu não sabia ligar, mas eu sabia mixar, eu sabia soltar a vinheta na cartucheira, eu tinha 9, 10 anos, cara. Então, o meu brinquedo, eu tive a honra de brincar de rádio quando eu era moleque, né? Aí, a minha primeira experiência foi com 15 anos. Eu morei em Maringá, a minha família toda é de São Paulo, eu morei num colégio interno lá, mas eu vinha nas férias para São Paulo e o meu pai fazia eventos para Band, para Jovem Pan, para Transamérica. E, cara, eu ia com meu pai, né, visitava o meu pai e automaticamente já trabalhava com meu pai. Eu era um DJ ali, né? Ficava soltando as músicas nos eventos, enquanto meu pai agitava a galera na praia, ou em Campos do Jordão, né? Lembra dos anos 90, cara? Anos 90 no rádio tinha muito esses eventos, né? Tinha. E era bem legal, né? E então eu ia para casa, para Campos do Jordão em julho, né? Trabalhar com meu pai nesses eventos com rádio. Em janeiro e fevereiro, no verão, a gente ia para o litoral e eu trabalhava também, tudo com música, né? Tudo soltando música e tal. Então, na verdade, eu comecei daí, com 14, 15 anos. Mas no ar mesmo foi com 18 anos, quando eu fiz o curso. E aí eu comecei a trabalhar no rádio mesmo. Rádio web, no início, né? Minha primeira experiência foi na Tropical FM, eu tinha 19 anos. E aí eu cobri as férias do Beto Sepp. Aliás, um abraço pro Beto Sepp. Eu nunca mais encontrei o Beto Sepp, mas muita gente boa. E a minha primeira experiência foi na Tropical, uma rádio que eu tenho muito carinho, o Fabinho, né? Filho do Ciro Aguiar, né? A família Aguiar, eu tenho um carinho enorme.
E lá foi a minha primeira experiência, cara. Então, foi bem legal, meio precoce, porque, cara, 19 anos, e você entrar no ar, ter a chance de fazer uma rádio em São Paulo. Eu fiz por um mês, mas foi uma experiência incrível, né, cara? Uma experiência que eu nem esperava ter tão cedo, e aí eu consegui aos 19 anos, né? Então, foi daí em diante, cara, eu viciei no rádio, né? Acho que... Fez o curso com o papai? Fez o curso com o papai? Fiz o curso com o papai, mas fui um péssimo aluno. Mas por quê, cara? Eu me sentia muito pressionado, velho. O filho do homem, pô. Porra, velho. É aquele negócio, né, cara? O rádio, a profissão locução é arte, né? Então tem tudo a ver com o seu sentimento, velho. Não adianta, você tá puto um dia, você vai apresentar o programa, você vai apresentar de uma forma, não que você não vai fazer bem o seu trabalho, lógico que você vai fazer bem, mas não adianta, é o seu intelecto, né, é a sua mente, é bem diferente de um dia que você está com a mente limpa, que você está bem humorado, que você está bem descansado e tudo mais, e você vai apresentar um programa. Então não adianta, vai influenciar. Então, lá no curso, eu me sentia pressionado. Toda vez que eu ia fazer uma locução, o pessoal me olhava, ó, filho do peixe, filho do peixe. E, cara, eu não mandava bem, não consegui me soltar no curso. Então foi bem difícil. Foi bem difícil o meu curso. Foi soltar depois. Foi se soltar depois. Depois, trabalhando lá na Rádio Oficina, eu comecei a virar monitor, né, ensinar as pessoas a operar, né, a mesa de som, fazer locução e operar ao mesmo tempo, tal. E aí quando eu comecei a ensinar, eu comecei a aprender. E aí foi o meu diferencial. Foi aí que eu comecei a me soltar muito mais e tal. E eu tive muita dificuldade, né? O meu professor era o meu pai, era o Ciro. Então ele me dava o microfone, cara, não saía nenhum argumento, era difícil. Mas faz parte, né? Hoje, eu observando, né, como é que era lá atrás, hoje a gente tem que estar pronto, o bom profissional é aquele, né? Que mesmo com toda a pressão do mundo, você não demonstra a pressão e faz um trabalho magnífico. Mas na época eu não tinha experiência no rádio, então eu me senti pressionado, o que me fez mal no início, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Um abraço, Fabi Plima, que sempre tá lá no Band Bom Dia, que tá arrebentando lá no seu quadro. Eu não vou falar o nome, porque senão o Instagram me derruba. Beijo, Fabi. Tá na nativa aqui de Araraquara. Quem quiser fazer pergunta aqui nos comentários, gente, pode ficar à vontade aí. Vamos botar o homem na parede aí hoje, tá? Vamos aproveitar. Tirando seu pai, quem que você se inspirava assim na locução, Pepe? Puta, cara, tem muitos profissionais bons aí, né? Muitos profissionais bons. E cara, um cara que, porra, me inspirou muito, assim, um cara que eu gostei muito, quando eu ainda nem tava no ar, assim, tava fazendo rádio web, não tava fazendo uma rádio comercial, e eu eu escutava muito a Jovem Pan, né? Puta, o Marcelo Café, cara. O Marcelo Café, que trabalha comigo hoje na Band. E ele era um cara que desenvolvia muito bem o argumento, né? O que mais me chamava a atenção não era a voz dele, não era o tom que ele usava, era a argumentação dele. Ele entrava sei lá, às 14h de segunda-feira, ele falava uma coisa. Na terça-feira, ele falava, na mesma entrada, ele falava outra coisa. Na quarta-feira, outra coisa, e assim por diante. E aí, isso que me chamava a atenção no Marcelo Café, porque, cara, nós no rádio temos o costume de fazermos as mesmas coisas. Pode perceber, o locutor acho que está lá todos os dias, o tempo todo, toda hora, falando ali naquele horário, os mesmos assuntos. Aí qual que é a tendência? Você falar sempre as mesmas coisas. Às 14h vai vir a entrada de bloco, você lá, oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Fernando César, tamo junto. Aí às 15h, oi, tudo bem? Eu sou o Fernando César, boa tarde, tamo junto. E assim vai indo.
E o Marcelo Café, eu achava ele bem organizado. Por mais que às 3 da tarde, por exemplo, ele sempre falava a temperatura de São Paulo, ele sempre falava naquele horário a temperatura de São Paulo, mas na próxima entrada ele falava uma outra informação, e na outra ele falava outra. Enfim, então o roteiro dele, na cabeça dele, ali, o programa dele, era muito bem organizado. Então isso que me chamava a atenção no Marcelo Café. Outro cara legal que eu gostava muito, mas eu quero dar o crédito para o Café, porque eu estou falando do Café da Jovem Pan, e aí quando ele foi para a Band, que é uma outra linguagem, uma outra coisa, o cara tem o mesmo costume, ele é metódico, né? Mas ele não é previsível no ar. Então ele conseguiu se adequar na Band, foi um ótimo locutor na Jovem Pan e é um ótimo locutor na Band, e isso eu posso falar porque eu faço o horário dele quando ele sai de férias, eu que o substituo, fiz isso agora 2 meses atrás, e é muito difícil a tarefa, porque você tem que manter a mesma qualidade. Então o Marcelo Café, assim, para mim, é um destaque, é um profissional realmente muito bom, muito completo. Um outro cara que me chamava a atenção na época era Roberto Reis. O Roberto Reis, eu gostava muito dele da Jovem Pan. Acho que o timbre dele da Jovem Pan, e também por ser um cara imprevisível e tal, ele também teve o seu mérito ali, o meu reconhecimento na época. Então são 2 caras que eu gostei muito. Enfim, posso falar vários nomes aqui, mas aí a gente só responderia essa pergunta, né? O Marcelo Café, eu não sei se você acompanhou no YouTube, alguns áudios dele, não sei se você já acompanhou alguns áudios, principalmente as passagens de horário dele com o Henrique do Vale. Não sei se você chegou a ouvir isso daí. Cara, não vi. Quem postou? Você? Cara, é muito hilário, velho. É muito hilário. Tá no canal do Apaixonados? Tá no YouTube, Só deixar Henrique do Vale e Marcelo Café, velho. Tendo os erros de gravação, é que eu não tô com o computador ligado, senão eu mostrava. O Henrique do Vale com o Marcelo Café falando da greve dos caminhoneiros. Cara, é um negócio assim, que hoje eles seriam cancelados. Cara... Mas, meu, escuta depois pra você ver, cara. A passagem do horário deles no Power Tracks pro Marcelo Café é um negócio, assim, hilário. Aliás, você tem que conversar com o Marcelo Café, viu? Ele tem... É meu sonho conhecer ele, cara. Puta, meu. A gente faz a ponte pra você lá. Ele tem muita história. Você, por exemplo, quer ver uma história dele? Mas aí eu vou deixar pra ele contar, mas só dar um spoiler aqui. Quem não viu aquele trote que não foi ao ar do Pânico? Puta, aquilo é sensacional. Foi o Marcelo Café que postou. E ele tem toda uma história desse dia que ele postou. Então ele é um cara muito legal para você trazer aqui as histórias da Jovem Pan lá dos bastidores. A Jovem Pan tem ali dos anos 90 e anos 2000 tem muita história de bastidor. E ele era o cara da tarde, né? Logo depois do Pânico. Ele entrava às 2 da tarde, logo depois do Pânico. Então ele é um cara que tem muita história aí pra contar. Vamos fazer essa ponte pra você conversar com ele um dia aí. Eu quero ver, cara. Eu saio pelado se ele fizer live comigo. Tá gravado, hein? Tá gravado isso aqui. Ó, o Wagner Oliveira, ele tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Fernando, você fazia Transamérica e fazia muito bem. Rádio Pop, jovem. Hoje a Band é rádio popular. Como foi fazer essa mudança de segmento radical? Foi desafiador? Foi muito. Porque assim, a Transamérica, eu fiz numa época que a Transamérica, ela não tinha, o meu horário da Transamérica, o meu horário era um dos principais horários da parte musical, né? Eu fazia das 2 da tarde às 7. E aí de manhã tinha futebol, depois tinha o Transa Louca. Então a rádio não fluía música. O horário que tinha que fluir música era o meu horário, das 2 às 7. E eu tinha a dificuldade, porque eu tinha poucos segundos para falar, não existia a possibilidade de eu falar 1 minuto ou mais, o que eu me sentia muito preso. No começo foi legal, mas depois do meio para o final ali, eu fiquei 5 anos
no meu terceiro ano, eu já queria novos projetos, novos desafios, porque eu não tinha conteúdo para falar, não podia, eu tinha que fluir música e tudo mais. Então, eu fui formatado para falar de forma muito objetiva na Transamérica, com o pique tradicional da Transamérica, com a velocidade e tudo mais e tal. Então, não foi difícil. Quando eu entrei na Transamérica, eu já entrei no tom corretamente, já consegui me adequar na forma da comunicação, já que a comunicação era um pouco mais simples, né? E aí, quando eu fui pra Band, cara, puta, aí foi foda. Por quê? Primeiro, por quê? Porque a Band, a gente fala mais ali. Na época, a gente falava ainda mais do que hoje em dia. Na época, era em torno, cada entrada que a gente fazia era em torno de 2 a 3 minutos. Pô, na Transamérica eu falava 30 segundos, 40 segundos. Então, para você conseguir desenvolver 2 minutos e meio, e aí pensa, Fernando, mas é fácil, é só você enrolar um pouquinho, tudo bem, mas existe o vocabulário que é diferente, a velocidade que é diferente, a fórmula de comunicação que você vai falar é totalmente diferente da Transamérica. A Transamérica, a simpatia da Transamérica é totalmente diferente da Transamérica, da Band é totalmente diferente da Transamérica. E a equipe, cara, é uma equipe muito forte. Olha, porra, é uma seleção, né, velho? Você olha lá, Emerson França, Tadeu, Ronco, aí vem a Tatá, vem Marcelo Café, vem Robson Ramos, vem Marcelo Dias. Aí na madrugada, quando eu entrei, era Diguinho. A folga era Wilson Gomes, que hoje é coordenador da Massa, Anselmo Brandi e eu. Porra, uma puta equipe, né, cara? Então imagina só, você entrar lá e ter que se desdobrar para você fazer 2, 3 minutos cada entrada. Na Transamérica eu falava sempre no final do break, e na Band não. A cada 6 músicas a gente falava. Hoje mudou um pouquinho o esquema, mas a gente falava muito mais antes, então eram várias entradas. Resumindo, o desafio foi muito grande. E a Band também é uma... Eu tô falando pra cacete, né, cara? Pelo amor de Deus. Vai embora. Me interrompa. Isso. Vambora. E a Band, ela é uma rádio, cara, que ela vai mudando durante o ano. Do ano novo pro carnaval, ela é de um jeito. Aí vem o Band Folia, que é super tradicional. E aí eu entrei meio que nessa fase, cara. Então imagina só a minha cabeça. Eu tentando me acostumar com a locução, com as coisas. E aí já entrou um carnaval. E eu peguei 2 horas de Band Folia sendo o locutor do estúdio principal, ou seja, eu era o âncora principal, e eu estava 2 meses na Band, sem me acostumar direito, com a responsabilidade, cara, com a responsabilidade de colocar a rádio no ar, de mandar o sinal para o estúdio, de chamar o Robson que estava no Sambódromo. Cara, então, o meu primeiro ano de Band foi muito difícil. Aí termina o carnaval, aí a Band começa praticamente o ano no Brasil, né? Aí a Band começou, a gente tinha pegado o primeiro lugar naquele ano, então todo mundo muito motivado, nosso diretor em cima. Agosto tem a transmissão de Barretos, que também é super tradicional, que é na madrugada. Enfim, então foi muito difícil. Não é uma rádio que você se acostuma no primeiro ano. É engraçado falar isso, né? Às vezes a gente entra numa emissora e a gente, 2, 3 meses, a gente já está se sentindo em casa, né? Sim. Cara, na Band não era assim, velho. Eu demorei 8 meses para fazer todos os programas do final de semana. Pois é. Eu não fazia, por exemplo, amanhã show de sábado. Eu não fazia o Festa da Band, que é meio-dia às 2, hoje meio-dia às 3 no domingo, meio-dia às 2 no sábado. Eu não fazia o período da tarde na Band no final de semana. Eu fazia mais as madrugadas, as noites, ou
amanhã, assim, pós-madrugada, né? Das 5 às 9 da manhã. Sempre as madrugadas, né? Sempre as madrugadas. Sempre as madrugadas no final de semana. Nossa! Cara, então é uma rádio muito difícil de se fazer, é uma rádio muito difícil. E eu demorei 5 anos para fazer todos os programas da semana. Então, por 5 anos, imagina só você trabalhar numa rádio que por 5 anos você ainda não apresentou todos os programas da rádio. Então, por isso que na Band é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque por 5 anos eu senti em alguns momentos a adrenalina de fazer alguma coisa pela primeira vez. Uhum. Então, é muito legal, mas só para vocês entenderem a responsabilidade que foi, o peso que eu senti ao entrar na Band. Então foi muito difícil no começo, mas com o tempo a gente, logicamente, vai acostumando, vai se adequando. A equipe me abraça todo mundo. Lá é muito fácil de lidar com os profissionais e tudo mais. Então esses foram os desafios aí dos primeiros momentos da Band, né? Grandes desafios, mas desafios que quando você termina qualquer tipo de projeto lá dentro, você termina com alívio e ao mesmo tempo feliz por ter terminado de forma positiva, né? Legal. O Rodrigo, que é de São Paulo, Rodrigo, ele fez uma belíssima pergunta. Eu ia perguntar mesmo sobre isso. O Rodrigo pergunta: hoje as rádios jovens só tocam músicas velhas. Como você vê isso hoje? Olha, na verdade não, ele deve estar falando mais na Mix, né? Ah, tudo bem, a Jovem Pan também está um pouco. A Jovem Pan tá indo para isso. A Metropolitana está indo mais pro popularzinho, tal. Tem a Disney que você está bem estourado também e tal. Mas eu acho que a rádio que assumiu realmente esse papel é a Mix, pelo menos na minha visão, né? Pelo menos eu consumo mais a Mix atualmente. Cara, é uma sacada, é um nicho que ninguém estava atuando. A 97 aqui em São Paulo, a Energia 97, era um dos pilares da 97, além do futebol, né? Uhum. Além do techno, era também o flashback, né? Uhum. Mas eu acho que a Mix assumiu bem esse papel e a Mix está chamando muito bem a atenção, cara. É um nicho interessante. Pensa bem, a Mix era uma rádio que antes era para público a partir dos 15 anos de idade. Isso há anos atrás, há décadas atrás, correto? Esse cara de décadas atrás tinha 15 anos. Hoje tem 25, 35, e a Mix atualizou, né? Ela continuou a tendência, né? Ela está seguindo o público dela lá de trás, da estreia dela, lá dos anos 2000. Então, tá errado? Não, eu acho que é um nicho, como eu posso dizer, comercialmente muito bom. Vamos falar um pouquinho mais de técnica, de estratégia, mas o Ibope, ele todo ano ele atualiza, né, a sua fórmula de pesquisa. E atualmente o Ibope ele tá dando valor, está dando mais valor para o público AB e o público um pouco mais velho. A pesquisa envelheceu. Uma baita sacada, uma programação pop adulta. Porque, pensa bem, se o Ibope está valorizando o público AB mais velho, porra, você colocar uma rádio com um nicho pop adulto, né? Vamos dizer, um pop mais maduro, né? É o jovenzinho de boné, é o tiozão de boné para trás, é o tio de boné para trás. Eu, por exemplo, eu uso o boné para trás. Então é o tiozão do boné para trás, é esse. É uma baita sacada, porque você segue exatamente a linha de pesquisa que o Ibope está fazendo. Se é esse público, o Ibope, por exemplo, fala pra gente que o público AB é o público que consome rádio hoje. Se é isso ou não é, eu não sei. Eu sei que o jogo é em cima do Ibope. Afinal de contas, o comercial é em cima do Ibope. Então, ganha a rádio que consegue seguir exatamente essa tendência. Então, a Mix, ou as rádios que estão seguindo essa tendência, não está errado, está certo. Outra coisa, a gente tem
produtos atuais, pop pra gente nova, pra galerinha mais nova, a gente tem os TikTok, essas coisas e tal. Essas músicas chiclete que duram um mês ou até menos e saem. E se você toca depois de 2 meses uma música que já saiu do viral, é até chato você escutar. Então é muito difícil você conseguir fazer uma rádio hoje para 15 anos, como era feito antigamente, porque a galerinha de 15 anos já enjoa rapidamente da música. E aí o rádio ele tem que ter um ciclo, não adianta, um ciclo de 3, 4, 6 meses. A música entra na programação, ela não pode sair em um mês da programação, ela tem que ter um ciclo. Sim. Se você faz uma rádio para 15 anos, você não vai ter esse ciclo nunca. Então, na minha opinião, a mudança para essas rádios jovens, para esse nicho aí de pessoas um pouco mais velhas aí que consomem ainda o mercado pop, é uma sacada e, na verdade, uma necessidade. Precisou fazer isso para atualizar o mercado, né? Enfim, essa é um pouco da minha visão aí nesse caso. Espero ter respondido. O Carlos César até fala aqui, o adulto contemporâneo predomina hoje em dia. É uma coisa interessante que está acontecendo, principalmente aí em São Paulo, né? As rádios adultas, né? Como eles, né, cresceram, né, o Pepe? É o Ibope, é a pesquisa do Ibope. A pesquisa do Ibope está favorecendo esse nicho hoje, né? Como eu falei da Mix, né? Da Jovem Pan também e tal. É que a Jovem Pan não dou tanto exemplo, porque a Jovem Pan tem o News também, né? A Mix não, a Mix é pura, 100% musical, né? Então é mais fácil dar o exemplo da Mix. Mas você olha a Alfa em segundo lugar. Sim. Bom, veja bem, ó. Não sei, me corrija se eu estiver errado, tá? Primeiro lugar, Band. Segundo lugar, Alfa. Terceiro lugar, Jovem Pan. Quarto lugar, Antena 1, se não me engano. Acho que é quinto. Deixa eu catar aqui o Ibope aqui. Catar o original, hein? Quinto, é que saiu o Ibope agora, de novo. Peraí, deixa eu catar aqui. Ou é Nativa em quarto e Antena 1 em quinto, ou Antena 1 em quarto, Nativa em quinto. Se eu não me engano, é isso. A persona que me dá o Ibope aqui. Você tem fácil aí? Tem fácil aqui. Já pode ir falando aí que eu já vou caçando aqui. Tá. Então, olha só o cenário, né? Olha só o cenário, como tá diferente, né? Não é a Band, ela tá em primeiro lugar, aí você já tem uma rádio adulta contemporânea, né? A Alfa, aí você tem a Jovem Pan, uma rádio News, aí você... aqui, tem aqui. Vamos lá. Band, Alfa, Nativa... Peraí que eu tô pegando... Nativa terceiro, quarto Transcontinental, quinto Antena 1 e sexta Jovem Pan. Olha, a Jovem Pan caiu, hein? Caiu. Caiu bem. A Jovem Pan depende muito do cenário político também, né? Enfim, então sobe, desce, né? Mas, bom, agora houve uma mistura, né? Houve uma mistura aí. Você vê uma popular em primeiro, uma popular em terceiro, uma popular em quinto. Não. Transcontinental em quinto, você falou? Transcontinental, acho que é quarto. Quarto, e aí a Antena 1 em quinto. Então agora está um pouco mais favorável pro segmento popular. Mas se a gente estivesse conversando há 2 meses atrás, 3 meses atrás, era Band, aí você ia ter lá Jovem Pan, você ia ter a Alfa, Jovem Pan, você ia ter provavelmente a Antena 1 chegando e no máximo uma Nativa ali no top 5, ou quarto ali, né? Você observaria que a tendência da segmentação popular provavelmente estaria caindo, né? Então tá meio confuso isso um pouco, mas é por causa, na minha opinião, da atualização da pesquisa do Ibope. O que eles fazem hoje? Antes, eles entrevistavam bastante o público DE, por exemplo. Estou dando só um exemplo, tá? Não estou afirmando nada. Estou dando um exemplo só para a gente imaginar o cenário. Então, eles entrevistavam bastante o público DE. Hoje, eles entrevistam bastante o público AB. Então, eles têm que bater uma cota de públicos que se encaixam ali na classe AB. Então, é bem valorizada hoje.
E aí você olha uma Band, você olha uma Nativa, você vê uma Transcontinental, logicamente vai estar em desvantagem. E logicamente uma Antena 1, uma Alfa, uma Jovem Pan estará em vantagem, não tem jeito. Se você faz uma pesquisa com esses olhos, focando mais o AB do que CDE, logicamente uma rádio adulto contemporânea vai ter vantagens, né? Mas vamos lá, não vamos tirar também o profissionalismo da Alfa, da Jovem Pan, né, dessas rádios. Pô, a programação musical da Alfa é impecável, né? E a Antena 1 também teve uma atualização que esse último ano, agora de 2023 para 2024, a Antena 1 só subiu por causa da sua programação musical também. Então, mérito à estratégia que eles fizeram aproveitando essa atualização do Ibope, né? A Fabiana Plima aqui, ela fala que isso leva em consideração a faixa etária desse público que já ouvia a rádio. Aqui a maioria da população, acho que ela quer dizer aqui em Araraquara, é de 45 a 60 anos. O público do rádio, né? Aí em Araraquara. Isso. Eu não consigo dizer de São Paulo agora, né? Não consigo dizer. Mas é isso, o público está um pouco mais envelhecido do rádio mesmo. Isso é verdade. Culpa nossa, né? Culpa nossa. A proposta do rádio também está um pouco mais envelhecida. Eu acho que as emissoras estão começando a se sacudir, pelo menos entender que, opa, estamos ficando para trás, né? Mas falta muito. A gente, na minha opinião, o rádio ele precisa de uma sacudida muito grande aí. Não adianta uma emissora se destacar, tem que ser várias, né? Para puxar o carro realmente, para mostrar uma nova tendência. Enfim. Acho que a gente está vivendo, né, cara, Lá nos anos 70 não existia o FM. Aí foi criado o FM em 77. Puta atualização, ferrado, o rádio agora é estéreo, dá para escutar o que o locutor fala, tudo mais. No AM era difícil pra caramba, né? Aí depois o rádio começou a entrar no automóvel, atualização legal. Nos anos 90 teve atualização aí, 2000 e tal, do computador, os computadores entrando no rádio, né? Então foi uma atualização do mercado em geral. Quem não sabia mexer em computador, tchau, não fazia mais parte do mercado. Uma hora ou outra estava em contagem regressiva. Saiu do mercado. Hoje a gente está vivendo exatamente isso, só que a gente não está enxergando que o rádio está em atualização, que é a internet. A gente achou que a internet, a atualização da internet era lá em 2010, né, com a rádio web e tudo mais, ou até um pouco antes, 2002, 2005. 2008 aqui... eu já tive uma já. 2008 eu já tive uma. É mesmo? Porra, por que você parou? Tô velho, meu. Já tem 2008, 2008. Hein, meu? Tem história pra contar, hein? Tenho, cara. Vixe, dá um livro, hein? Né, cara? E hoje, cara, a gente tá numa atualização profissional, uma atualização de mercado, uma atualização do veículo rádio, e a galera não tá vendo. Uma prova disso é podcast. Precisou criar um podcast para mostrar como é que se faz na internet, porque os radialistas não souberam fazer. E não sabem fazer até hoje. E vale para mim também. Lógico que eu me arrisco. A gente está com um projeto de podcast na Band, eu sou um dos apresentadores. Não é fácil fazer um podcast, é difícil fazer um podcast. Mas vivendo nisso, a gente percebe que o rádio está realmente muito distante do que é um podcast, do que é o mundo digital, né? A gente não sabe nada. Acha que é só colocar uma câmera lá na internet e é isso, falar e tal. Acha que é só colocar uma câmera e aí na hora da música, tira a música, deixa o locutor falando lá, tal. Acha que é isso. E não é, cara, não é. É muito mais embaixo. Então... Essa é a minha próxima pergunta, porque como deu muita polêmica aqui, quando a Tatá falou que o rádio não sabe usar o digital, então eu ia pedir a sua opinião também. Na hora você ficou quietinho, aqui você não vai ficar não, meu. Qual que é a sua opinião sobre o digital? Cara, o mundo digital é o seguinte, ele está aí para ser explorado,
ninguém está explorando. Os diretores de rádio, é como a Tatá falou lá no podcast, e é o que eu afirmo. Os diretores de rádio não sabem fazer, isso vale para muitos, o Brasil inteiro. Você olha para uma emissora, as emissoras que estão tentando, mérito para essas emissoras que estão tentando, a Band é uma que está tentando, falta muito, assim como outras emissoras também estão tentando, e falta muito ainda. Principalmente no entretenimento. No news, a gente consegue observar que já tem aí a Jovem Pan, tal, fazendo um trabalho, a Itatiaia está fazendo um trabalho muito legal, né? Tem várias emissoras que estão fazendo um trabalho legal, mas o news já existe o seu formato. Já existe o formato. Agora, e o entretenimento? Como a gente vai fazer um rádio de entretenimento no digital? Como é que isso vai ser legal, né? Como é que isso vai realmente render? Então, está faltando projetos que sejam realmente legais e não necessariamente envolvam o FM. A mania é sempre achar que, não, o rádio não pode deixar de ser rádio, então todo digital ele tem que ser no FM mesmo, e aí a gente traz para o YouTube. Gente, a linguagem é totalmente diferente. Não é assim, né, que se faz. Eu não sei, aí não posso falar coisas internas da Band também, mas o que eu posso falar é que a Band já tentou com alguns programas fazer uma linguagem digital e não adianta, cara. Cai no Ibope, não adianta. Então é arriscar realmente. Então é preciso achar um formato que consiga unir o FM e o digital ao mesmo tempo. Posso dar um exemplo legal que eu adoro e vou dar congratular a minha amiga Giza da Mix. Eu sou um consumidor ali, eu sou um ouvinte, eu sou um fã do Mix Tudo, cara. Assistam o Mix Tudo na internet. É muito diferente, é verdade mesmo. Cara, e entrou agora o baterista do NX0 ali para fazer a dupla com a Giza. Que o NX0 o Guipa, né? O Guipa tá fazendo reality show, né? Então colocaram um no lugar lá. Isso, e aí agora é a Giza, né? Junto com o baterista, se eu não me engano, é baterista do NX0. Resumindo, cara, deu match os dois são muito bons no ar, eles entram no ar, aí eles saem do ar e continuam a conversa deles. A conversa deles fora do ar é tão interessante ou até mais interessante do que o próprio ar. Então, quem consome ali na internet vê o Mix Tudo, assistindo o Mix Tudo, né? Vê o Mix Tudo do FM, aí quando eles saem do FM, eles continuam conversando e você continua consumindo ali. Então, ali é um formato interessante. Então, ali eu começo a observar uma emissora que acertou em um programa. Falta um programa de 2 horas, faltam aí 22 horas, né, da programação, mas um programa que você tem ali uma proposta muito bem feita, com 2 apresentadores que se dão muito bem fora do ar, entre aspas, porque está no ar, mas ali eu começo a enxergar um formato interessante de uma rádio fazendo um digital também muito bem feito, assim como qualquer podcast de alto padrão que a gente vê aí, e também faz um bom trabalho. Então eu começo a enxergar esse acerto. Por que existiu esse acerto? Porque existia um risco. Se não arriscassem, não iriam acertar. Então, o que falta no nosso mercado? Arriscar. E as pessoas têm medo de arriscar porque não estudam. Eu isso que ia falar agora. Não vão para fora, não observam rádios gringas, não se interessam em outras programações. Rádios do interior, que às vezes estão dando show, rádios da capital falam, não, lá é interior, pô, é diferente. E acaba ignorando o bom trabalho de uma rádio que às vezes tem um alcance no FM menor, mas muitas vezes tem um alcance no digital maior. Mas essas rádios, por serem grandes, não observam
o menor trabalhando de forma excelente. Então, o que falta é isso, é o estudo, é arriscar, é apostar, é corrigir, é ajustar. É o que falta no nosso mercado. A televisão arrisca, a Globo arrisca pra cacete. Nossa, até achar lá, ó, lembra aquele programa à tarde lá que tinha com a Fernanda Gentil? Esqueci o nome do programa, mas a Globo colocou, tirou em um mês, aí tentou um outro programa com ela, tirou de novo. Enfim, o Big Brother é um constante laboratório ali deles. Você vê a Globo inventando o tempo inteiro. O rádio não tem essa fome de aprender e fome de arriscar. É o que falta nos nossos diretores. É o que falta nos... Não vamos tirar também a responsabilidade de nós profissionais. Falta nós estarmos preparados para qualquer desafio. Tem muitos locutores que também não estão preparados para o desafio. O diretor vai lá, libera, aposta, aí o apresentador ele não está pronto para aquilo. Ou então ele não afunda a cabeça dele, o pensamento dele naquele projeto. E aí o projeto acaba não saindo legal daquela forma, aí a direção acaba se desestimulando e aí perdeu o time, acabou. Então é uma união entre a direção, a coordenação e nós profissionais que temos que mostrar também o nosso trabalho. Naná, da Clube FM, aqui de Ribeirão Preto, que não tem nada a ver com a Clube de Brasília, ela fala aqui, acho que algum complemento de alguma coisa está falando aqui, sim, é uma possibilidade, porém o comunicador vai ter, entre aspas, assunto para apenas, entre aspas, conversar com o público. Aí ela colocou exclamação e pergunta, e ponto de interrogação, não sei o que ela está fazendo, se é uma afirmação ou uma pergunta aqui. Aí é necessário se programar e se programar bem, porque muitos não estão preparados para essa conversa sem um apoio musical. Não entendi. Eu também não entendi aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera tá perguntando, pode perguntar, viu, gente? Sem dó, sem piedade aqui. Estou dizendo exatamente isso aqui que ele disse. Então tá bom. Então já expliquei. Eu acho que eu entendi o que ela disse. Porque o que o locutor vai falar quando a música está tocando, né? Precisa. O que eu falo o que eu quero dizer quando a direção tem que apoiar? A direção tem que apoiar trazendo ferramentas para o profissional. A produção cria conteúdo, cria quadros. Aí o locutor ele não fica ali mandando beijo, mandando abraço e acabou o assunto, né? Não, ele vai criando conteúdo, tal. Então é essa aposta, é a direção a apoiar o profissional através do conteúdo, e o conteúdo vindo através da produção. É isso que eu quis dizer. Aí ela complementa aqui, tem muitos comunicadores que não estão preparados para conversar com o público sem um apoio musical. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Gente, tá muita mensagem aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela audiência aí. Enche de pergunta mesmo. Futuro do rádio. O que você pensa sobre o futuro? Cara, eu tô muito empolgado. Eu tô realmente empolgado porque o rádio deixou, na minha opinião, de ser só um aparelhinho de rádio. Enquanto muitos olham falando, olha, o rádio vai... Cara, eu tenho um ódio disso. Aliás, eu tenho um ódio até... Eu tenho ódio duplo quando é alguém da área me perguntando isso. Cara, parece que a pessoa tá torcendo pro rádio acabar. E eu tô ou aquele que tá com o burrinho já na sombra, né? Cara, a pessoa que pergunta isso e é pessimista, ela tá fora do mercado e não sabe, entendeu? Na minha opinião. Aliás, se você é um cara que... Eu acho que o rádio vai acabar. Cara, ou você tá muito desmotivado na sua profissão, na sua rádio, aí na sua emissora e tal, ou você tá por fora da tecnologia. Tem gente que tá com medo da inteligência artificial. Mas, enfim, isso a gente até pode falar depois. Vamos falar sobre o futuro, né? Eu estou muito empolgado. Eu estou realmente ansioso para saber o que o rádio vai se tornar. Porque parece que o rádio está um bebê de novo.
com esse digital, com essas informações e tudo mais. Eu acho que o rádio está muito atrasado, eu acho que o rádio é muito passivo, nós somos profissionais passivos. Nós esperamos as coisas acontecerem para depois a gente ir atrás. Eu acho que a gente tem que ser mais na porrada mesmo, e com faca no dente. Isso tem que ser uma característica nossa. O rádio sempre foi um dos veículos mais atuais, mais tecnológicos. A geração antiga estava de parabéns. A nossa geração está super passiva. O futuro do rádio, ele é uma incógnita, porque a gente não explora. A gente tem que explorar mais, nós profissionais. O profissional tem que... E isso vale para mim também, é um esporro, até para mim. A gente, pessoal, nós temos que ser profissionais da mídia digital. Nós temos que aproveitar isso. A gente tem que ser influenciador. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que estar na mídia, nós temos que participar das coisas, nós temos que fazer parte aí da conversa da mídia social. E isso faz parte, né? Ah, Fernando, eu não gosto. Ok, eu também tenho dificuldade. Agora, se você tiver seus 100 mil, seus 200 mil, seus 300 mil seguidores, o passe que você vale aumenta muito mais. Chega numa emissora lá com 1.000 seguidores. Chega numa emissora com 200 mil seguidores, o tratamento é outro. A forma de negociação é outra. Então, a gente tem que aprender a entrar nisso e realmente investir o nosso tempo nas mídias mesmo, né? Eu não falo para... então, Fernando, eu vou brigar politicamente, vou sair, vou brigar com tudo, agora estamos falando enfim, da tragédia lá, vou dar minha opinião. Não, não é isso. Não é você não necessariamente ficar entrando nas polêmicas ou nos assuntos que as pessoas abordam hoje em dia. Mas é você oferecer coisas legais na sua... Você não é um comunicador, você não é uma comunicadora, você não é um formador de opinião. O que você pode passar para o seu público? O que você pode criar para o seu público, né? Então, o futuro do rádio, ele é isso, é um veículo influenciador que tem que ter seus influenciadores, nós temos que ser mais interessantes. O mercado do rádio, ele está aumentando, ele tem grandes possibilidades, e a gente tem que aproveitar essas possibilidades, entendendo e arriscando também essas novas tendências que estão surgindo por aí. A mídia social está chegando, ou melhor, desculpa, a inteligência artificial está chegando aí. A inteligência artificial não tem espontaneidade como nós humanos temos. A inteligência artificial ela é super robótica, super artificial, lógico, né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa espontânea. Vai ajudar muito a gente. Ela não... Lá nos anos 2000, a gente achou que a internet era a nossa inimiga, né? O rádio tratou a internet como inimiga, e agora está vendo que não, que a internet é uma aliada. A mesma coisa a inteligência artificial. A gente está com medo, a gente está tratando como um inimigo, oh meu Deus. A gente tem que tratar ao nosso favor. Eu uso a inteligência artificial no ar, eu procuro informações, eu procuro notícias, e eu quero fazer de um vocabulário mais diferente. Eu uso a inteligência artificial. Eu quero produzir as coisas, eu uso a inteligência artificial. Eu não preciso de 2, 3 estagiários como eu precisava antes. Eu tenho a inteligência artificial agora. Então, a gente tem que aprender a usar a tecnologia. A gente aprendendo a usar a tecnologia, trazendo para o nosso cotidiano, vai facilitar mais. Então, eu estou muito empolgado com o futuro do rádio. Eu acho que vai ser muito mais... eu não vou falar fácil, porque é difícil fazer rádio, mas eu acho que o acesso às informações serão mais fáceis e trarão mais destaque para quem souber usar essas mídias. Então, é assim que eu penso. Eu estou muito empolgado com o futuro do rádio, acho que o futuro do rádio vai favorecer a nós... Existe o locutor e existe o apresentador. O locutor ele não vai ter tanta vantagem, não. Qual que é a diferença do locutor? É o anunciador, é o cara que anuncia, é o cara que desanuncia, é o cara que lê uma notícia. Esse é o locutor. O apresentador, o comunicador, é aquele cara que
Ele apresenta a notícia, mas com as palavras dele, ele tem um comentário no final, ele já linka com o outro conteúdo que está por vir. Esse apresentador, esse cara vai ficar em alta. Porque o rádio, rádio musical, só sequência de música, na minha opinião Fernando César, na minha opinião, isso vai ficar um pouco em baixa para alguns segmentos. Não o adulto contemporâneo. Adulto contemporâneo é isso. Eu acho que vai ser um estilo mais como a gente brinca, né, de vitrolão e tal. Mas rádios da segmentação pop, popular e tudo mais, eu acho que aí sim o que vai diferenciar é o apresentador. O apresentador, ele realmente vai ter a diferença. Senão a pessoa coloca no Spotify mesmo. Eu não consigo escutar mais Spotify, cara. Eu não escuto, só vou para baixar música. Eu não consigo ir em show. Não dá. Não porque eu sou locutor, porque teve uma época que eu também não escutava mais rádio, não aguentava mais escutar rádio, aí eu ficava só no Spotify. Mas hoje, 2 anos depois, não aguento mais. Escutei 2 anos de Spotify, não aguento mais, porque é aquelas musiquinhas, aquela coisa, e robótica que entra no meio. Isso. E o rádio não, ele tem lá as suas informações, né, os seus quadros, as suas pílulas informativas e tudo mais, e aí ele vai trazendo essa graça, ele vai trazendo essa humanidade pra gente, né? Então eu acho que o futuro do rádio, a tendência é o apresentador ter mais destaque, sim, e o apresentador, ele tem que, na minha opinião, dar mais, voltar o seu trabalho também nas suas mídias sociais particulares. Essas duas combinações, você sendo um apresentador e traga um conteúdo diferente no FM, e depois do FM você continuar interessante nas suas mídias sociais, essa combinação é super interessante e certamente no futuro vai trazer mais ênfase para esses profissionais que têm esse tipo de trabalho. O Roberto, ele fez uma excelente pergunta aqui. Eu espero que o pessoal do departamento comercial da Band não brigue com você. Porque aqui hoje está mais... Eu não quero polêmica, imagina, que isso. Mas... Hoje é mais difícil para vender propaganda no rádio por causa das redes sociais? Cara, lógico. Pulverizou, né? Pulverizou. Pô, você pode chegar, às vezes, até no mesmo número que uma emissora chega, impulsionando por um valor bem menor, né? Sim, cara, dificulta um pouco. Qual é a tarefa do rádio? Criar projetos nas mídias sociais. Gente, é isso, é se unir às mídias sociais. Eu faço consultoria com algumas emissoras. Vamos falar disso, hein? E a gente pode até falar de mais essa parte também, mas o que eu ia comentar agora é assim, eu faço consultoria para algumas emissoras de rádio. E eu percebo que a preocupação é vender break, vender break, vender break, vender break, vender break. Cara, é sério que a gente só vai oferecer isso? É o que eu falo para todos. É sério que a gente só vai se concentrar no break? Beleza, o break tá ali. Conheço o rádio da região que só faz isso aqui, viu? Olha, cara, 5, 6 minutos de break. Meu Deus do céu, não dá, velho. Cara, não dá. Não, e 5, 6 minutos de break ainda é aceitável. Ainda é aceitável, assim, mas tem rádios que é mais aí, cara. Tem rádios que é mais. Tem rádios que é bastante, cara. Porra, eu nem vou falar. Cara, eu nem vou falar, mas escutem o break. Cronômetro pra vocês verem. E não é só na Band, várias emissoras, passa de 8, 9 minutos. Final do ano, passa de 10 às vezes. E vem horário político, hein? E vem os spots, as pílulas, pelo amor de Deus. Final do ano, cara, esse ano é de eleição, puta, ferrou, cara. Errou, meu. E aí, cara, como é que faz?
aí a gente observa caindo sempre a audiência do veículo rádio, né? Em vez de a gente criar projetos que desafoguem o break e criem projetos diferentes. Mais uma vez, a mídia social está aí. Por que não se cria um modelo de mídia social? A própria Jovem Pan faz isso. A Jovem Pan tem o seu break de internet. A Globo faz isso na Globoplay. Se você está assistindo lá a Globo, Canal 5, né, na TV aberta, é um break. Você entra na Globoplay ali e assiste pela internet lá a TV ao vivo, o break é outro, né? Então, emissoras evoluídas já estão dando um jeito, já estão trabalhando dessa forma. Agora, a gente observa o break lotado dessa forma como você falou, e a gente não vê nenhuma ação, ou nenhuma ideia, ou nenhum projeto para que isso mude. Qual o tipo de projeto, Fernando? Criar projetos, quadros online, criar quadros informativos até na internet, no próprio programa, mas que desafogue do break, que você coloca aquela chamadinha ou aquela informação. A Band tem feito isso em alguns momentos. Cria-se uma promoção e nessa promoção existe ali um patrocinador, mas não necessariamente essa promoção está no break, ela está no bloco musical. Uhum. Então você desafoga o break. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma consultoria que eu fiz, a gente queria a Boticário queria fazer uma ação diferente em determinada região. Não posso abrir a rádio que a gente fez isso, tá? Mas eu posso abrir a ação que a gente fez. A Boticário queria fazer algo diferente. E eu não queria colocar essa ação no break. Então a gente criou uma promoção para o Dia dos Pais Boticário. Era pacote surpresa Boticário Dia dos Pais. Então como é que funcionava? Básico do rádio, não inventei nada, eu só inventei um formato comercializado, mas a brincadeira, todo mundo sabe, desde os anos 90, desde os anos 80. Como é que era a brincadeira? O locutor entrava, primeira vez, falava 2 dicas. Gente, olha, promoção, pacote surpresa Dia dos Pais, Boticário. A gente vai dar 2 dicas para você agora do que a gente tem dentro do pacote surpresa. Olha, daqui a pouco a gente vai te ligar. Se você acertar, você ganha o pacote, você ganha o kit surpresa que vai ter dentro do pacote, tá bom? Então vamos lá, primeira dica, é muito cheiroso e o pote que tem dentro é de vidro. O que a gente tem, hein? Você sabe o que a gente tem aqui no pacote surpresa Boticário? Daqui a pouquinho mais informações, hein? Daqui a pouquinho, vamos tocar música aqui, daqui a pouco mais 2 dicas para você. Aí tocava música e tal. Não entrava no break, tocava música. Ia pro break, voltava, tocava mais música, aí a gente voltava. Gente, mais 2 dicas para você. Tem a fragrância masculina e tem a fragrância feminina. E olha, a gente geralmente coloca no pulso, a gente espirra esse produto no pulso, no pescoço, quando você vai cumprimentar alguém com um beijinho, essa pessoa sente esse cheiro gostoso e tal. O que nós temos no pacote surpresa Boticário Dia dos Pais? Fala pra gente aí, daqui a pouco eu vou te ligar, hein? Passava mais um certo tempo, a gente ligava pro ouvinte e o ouvinte falava, tem o perfume da Boticário. Aê, parabéns, você ganhou, veio o perfume, você ganhou kit com perfume, com condicionador, com shampoo, com isso, com aquilo, 2 coisas legais. A gente fazia nessa brincadeira o ouvinte imaginar o produto. Então ele já imaginava Boticário, a fragrância, o vidro, a cor, o nome Boticário, ele já imaginava tudo. E segundo, eu não usava o break. Pelo contrário, eu usava a ansiedade do ouvinte, a gente brincava com o ouvinte e o ouvinte queria participar, ele anotava o que tinha, né, as dicas, ele anotava o que poderia ser e se ele recebesse a ligação, ele ganhava aquele kit. Então a gente fez uma baita de uma ação
um valor 3 vezes maior do que qualquer ação no break, e eu não usei o break, eu usei, além de usar a parte musical, fizemos uma promoção. Então, assim, foi tudo diferente. O que falta no rádio é isso, é a gente criar fórmulas que a gente use, às vezes até no bloco musical, de forma de conteúdo, forma promocional, ou que a gente faça isso de forma online, nem usando o FM, que a gente comercialize as nossas mídias sociais. Então essa pode ser uma grande saída para essa dificuldade que o rádio tem. Bom, ontem eu estava fazendo live e o Instagram me derrubou com 1 hora de live. Eu tô quase para ter 1 hora de live. Se a gente sair de repente fora do ar aí, como é que você tá de tempo aí? Tá tranquilo? Você, tô tranquilo. Tá, então tá bom então. Que eu acho que 16 eu encerro a live, mas vamos lá. Vou tentar fazer a pergunta aqui antes de, se o Instagram não me derruba aqui. Vamos lá. Consultoria. Como é que você faz essa consultoria nas rádios? Como é que funciona? Vai, propaganda de graça agora, hein? Cara, a consultoria surgiu em 2020, quando a gente estava na pandemia, muitas emissoras tiveram sua dificuldade, acho que vocês que estão ouvindo a gente sabem que a sua emissora provavelmente passou por dificuldade também, a Band passou, todas as emissoras passaram, não teve jeito. E uma emissora de Recife entrou em contato com a gente e precisavam reformular, né, a Clube FM de Recife. Então, a gente atendeu a emissora, fizemos uma rádio escuta da emissora, e aí notamos muitas falhas, programas que não eram interessantes estar naquele momento, programas que não faziam sentido para a segmentação, para o público-alvo, locutor que era bom, mas não desempenhava um bom papel naquele horário. Às vezes tem locutor que é muito bom, mas ele é um locutor vespertino, não matinal ou não noturno. Então a gente começou a observar essas coisas. E aí a gente começou a corrigir a emissora. A emissora estava em 5º lugar, 1 ano e meio depois, à distância, a gente colocou a Clube FM em 1º lugar. E aí eu comecei a perceber que o projeto era bom. E aí comecei a trabalhar, foi criada então a Master Voice. Hoje a gente atende algumas emissoras, já atendemos 9 emissoras nesses 4 anos. Como é que funciona a consultoria? Eu não sou sozinho. Acho que ninguém sabe tudo. Não adianta. O consultor fulano, ele sabe bastante de estratégia artística. Perfeito, mas ele entende de programação musical, ele entende de promoção, ele entende de comercial, ele entende de apresentação, ele entende de sonoplastia, ele entende de plástica. Então não adianta. Então a minha proposta foi o seguinte, foi criar uma equipe aqui em São Paulo. Então o que eu faço? Eu analiso uma emissora, eu vejo quais são as dificuldades dessa emissora, então eu crio uma equipe baseado nas dificuldades da emissora. A emissora X não tem programador musical. Quem programa a música é o locutor. Nossa, eu vejo isso em várias emissoras. O maior erro que tem. Maior erro que tem. Maior erro. Nossa, muitas emissoras. O que aí a gente faz? Beleza, eu não falo para o meu contratante, você precisa contratar um programador musical. Ele não precisa de um consultor para falar isso. Ele sabe que ele precisa. Então eu crio soluções. Eu tenho aqui um parceiro, né, o Thiago Assunção, programador da Band FM. Na minha opinião, sou suspeito porque ele trabalha comigo, mas um cara muito competente no que ele faz. Prova disso são os 9 anos em 1º lugar da Band aqui em São Paulo. E ele que faz a programação musical da Band. Ele faz junto com a gente aqui também a consultoria e ele entra nessas emissoras que, por exemplo, têm dificuldade nessa parte de programação musical. Então a gente cria um conceito automático, logicamente não é humano, então não tem o mesmo nível de detalhamento, de técnica de uma pessoa fazendo, né, uma programação à mão, a dedo, mas a gente chega próximo, a gente cria um sistema, uma fórmula de programação, uma organização na biblioteca musical, e aí a rádio já tem mais facilidade para criar sua estratégia musical. Isso funciona na parte de plástica, na parte de produção, na parte de promoção também.
a gente faz todo esse tipo de reformulação, de treinamento, né? Então é assim que a gente vai trabalhando. A gente está começando a evoluir, agora a gente vai começar, a partir nos próximos 2 meses, a gente vai ter 4 programas que a gente vai produzir aqui. Então aquelas emissoras que não têm programação 24 horas, a gente vai ter alguns programas gravados aqui. E atrás de mim aqui, ó, tem o nosso estúdio, um estúdiozinho compacto, simples, que a gente está fazendo aqui. E esse estúdio aqui, ele não está no momento agora ao vivo, mas ele fica ao vivo durante o dia. A gente está fazendo alguns testes. E a ideia é a gente fazer uma rádio sem rótulo, sem bandeira. Então a emissora pode me contratar e eu apresento ao vivo um programa daqui. Legal. A emissora pode colocar o nosso programa ao vivo na emissora dela, nessa emissora, e aí a gente tem toda uma produção, né, com quadros, com a apresentação mais liberada nossa, né, mais jogada, mais brincalhona, digamos assim, com promoção, com prêmios. Então a emissora, só nos contratar, ela ganha tudo isso. Os programas gravados, os quadros que a gente pode comercializar e também essa rádio que a gente está chamando, por enquanto, de rádio sem rótulo, rádio programação neutra, né? Não tem nome essa emissora. O projeto se chama Radix. Agora eu posso abrir. Então, o nosso projeto de conteúdo para emissoras de rádio é Radix e o nosso treinamento é Master Voice, né? E para finalizar aqui, nosso treinamento, a gente está criando um curso online. A gente já está na fase de gravação e daqui a alguns meses a gente vai lançar também um curso, um treinamento, onde a gente vai fazer... São módulos gravados, mas todo final de módulo tem uma prova onde o participante envia para a gente o áudio, a gente avalia e dá toda uma devolutiva e tudo mais. E uma vez por semana a gente vai ter lives ao vivo, sempre com exercícios de rádio e tudo mais, para todo mundo evoluir, né, Adriano? É isso aí. A gente precisa debater mais, né? A gente precisa trabalhar mais com todos. Então a gente está tentando fazer a nossa parte aí. Fernando César, queria agradecer muito a sua participação aqui no Apaixonados por Rádio. Obrigado, tenho 30 segundos para encerrar a live com você, então fala aí o seu horário que você faz na Band FM aí, rapidinho. Estou aí final de semana. Agora, junho, vou fazer das 5 às 8 da noite, né? Das 5 da tarde às 8 da noite. E eu sou um coringa na Band, eu fico em vários horários. Durante a semana estou aqui na produtora e final de semana estou lá na Band. Valeu, Fefão, um abraço para você. Obrigado pela oportunidade aí, um forte abraço.